Nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã, que aqui nos encontramos para o estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos abordar o capítulo de número 12, cujo título é Amai os vossos inimigos. E para a preparação, escolhemos do próprio capítulo, nas instruções dos Espíritos, o item de número 10, cujo título é o ódio, que nos diz assim: Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. Façamos a nossa prece, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade da vida e das nossas vidas, desta oportunidade singular, Senhor, neste momento em que aqui nos encontramos, nestes momentos tão difíceis em que o nosso planeta atravessa, que nós, espíritos imortais, devemos fazer a nossa parte. E hoje, Senhor, este capítulo vai trabalhar justamente esta questão, deste amor incondicional, de entendermos a necessidade desta compaixão, desta misericórdia em nossos corações, acima de tudo e acima de todos, no sentido de nos aproximarmos da fraternidade, da solidariedade, do amor e da transição necessária que todos nós aguardamos. Que os mentores deste momento nos auxiliem, trazendo a nós, para refletirmos as eflúvios, as vibrações mais salutares, para que se faça, então, morada em nosso coração e em nossa mente os conceitos desta manhã. Ilumina, Senhor, os nossos lares, ilumina os nossos entes queridos, ilumina, Senhor, o nosso planeta. E assim, com a permissão daqueles que coordenam a manhã de todo domingo, nós pedimos licença para dar por iniciado o estudo do Evangelho desta manhã. Que assim seja. E para, então, trabalhar conosco, nós temos a satisfação de receber a nossa companheira Sandra Della Pola, trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas diferentes áreas, mediunidade, estudo, divulgação e também colaboradora da FEB do Paraná. Com uma palavra, então, a nossa companheira Sandra. Bom dia a todos. Estejamos em paz. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os seguintes itens: retribuir o mal com o bem, aonde Kardec coloca uma passagem do Evangelho de Mateus, abrindo o capítulo, e depois, na sequência, na mesma sintonia, similitude, uma passagem de Lucas. Depois, Kardec vai trabalhar os inimigos desencarnados. Finalmente, ele coloca uma passagem do Evangelho de Mateus. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E depois entra nas instruções dos Espíritos: a vingança, o ódio, o duelo. Inicia, então, o capítulo, como eu referi, uma passagem de Mateus, aonde Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam
e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas vossos irmãos, o que fazei com isso mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que se vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Na sequência, a gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo se caracteriza sendo por uma passagem evangélica. Na sequência, normalmente, nós temos uma análise de Allan Kardec sobre a passagem e encerra o capítulo, como a gente mostrou, instruções dos Espíritos. Então, na sequência dessa passagem, Kardec vai referir a questão de que o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, complementa o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Quando Kardec fala no capítulo 11 que o amor do próximo é o princípio da caridade, então ele diz aqui no 12, se amar o próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. Significa dizer que se a proposta da lei é que nós nos amemos uns aos outros, inclui o amor àqueles que eventualmente tenham produzido alguma ação menos leal para conosco, que seriam os nossos inimigos. Quer dizer, ele aumenta a solicitação da lei, ele mostra que é preciso que a gente vá além daquela base que é o amor a todos. Então, é o amor, a caridade por excelência, é podermos incluir na nossa proposta de amar os inimigos. E por que é o amor em excelência, ou a caridade em excelência? Porque a posse de tal virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Então, nos propormos o amor, a amarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam, é uma vitória em relação a nós próprios. Nós sobrelevamos a luta com relação ao egoísmo e ao orgulho, que é efetivamente o que faz muitas vezes que a gente se ofenda. A base da ofensa, a base do ressentimento é o orgulho. É nós partirmos do pressuposto de que ninguém pode se colocar nesta posição contrária a nós outros. Como é que ele ousa? Como é que ela ousa? Então, quando nós nos propomos a amar os nossos inimigos, nós estamos conseguindo construir em relação a nós uma vitória em relação ao nosso maior inimigo, que é o egoísmo, que é pai do orgulho. Na sequência desse item 3, ele vai falar o que o amor aos inimigos não é. Porque uma das dificuldades que nós temos nessa proposta de conseguir sobrelevar a caridade, a incluir aqueles que nos ofendem na orientação de Jesus, amar os inimigos, é uma falsa interpretação que nós temos em relação ao que seja amor aos inimigos. Porque realmente, se nós tomarmos essa orientação de Jesus ao pé da letra, sem o entendimento da doutrina espírita, parece que Jesus está nos propondo algo não só impossível, como absurdo. Como pode ele me sugerir, me orientar, que eu ame alguém que está me machucando? Parece que ele está fazendo uma proposta que vem de encontro ao meu interesse. Ele está desconsiderando a essência do amor a mim mesma. Então, Kardec vai explicar que, na verdade, há um engano na interpretação da expressão amar os inimigos no nível evolutivo que nos encontramos.
No nível evolutivo que nós nos encontramos, nós não temos condições ainda de considerar aquele que me persegue, que me calunia e que me ofende, como um amigo. E sentir para com ele as mesmas expressões de simpatia que eu vou sentir por uma pessoa que gosta de mim. A simples convivência com o indivíduo que pretende me causar dano, me causa uma sensação de risco, de perigo. Eu estou exposta ao perigo. Ele pode me machucar. Se eu baixar a guarda, ele vai produzir um ato danoso em relação a mim. Isso é da lei de fluidos. Porque se uma pessoa não gosta de mim, naturalmente exala isso. E eu capto. Assim como se eu não gostar da pessoa, eu exalo isso e a pessoa capta. Então, quando a pessoa se aproxima de mim, quando um amigo se aproxima da gente, a gente faz a leitura. Essa pessoa é simpática. Essa pessoa me ama. Eu posso confiar nela. Absolutamente ao contrário, quando uma pessoa que não gosta de mim se aproxima. Eu não posso confiar. Porque se eu confiar, eu vou acabar prejudicado. Então, Kardec diz, nesse nível evolutivo que nós nos encontramos, é absolutamente natural que a gente se ressinta da presença de alguém que não gosta de nós. Então, amar os inimigos neste nível evolutivo, diz Kardec, não é ter para com eles a mesma expansão de carinho, de confiança, de satisfação pela convivência que nós temos em relação a quem a gente ama e em relação a quem há pessoas que a gente sabe que nos amam. Essa é a primeira explicação que ele dá. Aí a gente começa a pensar, bom, pare um pouquinho, isso tem lógica. Então, o que é amar os inimigos no nosso nível evolutivo? Ele diz na sequência. Então, ele diz assim, amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. E aí ele resume o que não é. Aí agora ele vai falar o que é amar o inimigo no nosso nível evolutivo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, fundamentalmente, amar os inimigos é isso. É não ficar acumulando esse ódio e cuidando desse ódio como se fosse um bibelô. Porque às vezes a gente fica com aquela emoção de contrariedade, aquela emoção de insatisfação pelo dano que ele procurou nos produzir, e a gente fica acalentando aquilo. E repete aquilo, e guarda aquilo, e não quer esquecer aquilo. Então, é não ficar guardando isso. E, substancialmente, é abrir mão da vingança. Ou seja, fazer a ele o que ele fez para mim. E Kardec vai deter todo um item sobre isso. Apresenta a face direita a quem te machucou à esquerda. Quer dizer, não faz igual. Não te vinga. Então, amar os inimigos no nosso nível evolutivo, e isso qualquer um de nós pode fazer, já tem condições para fazer, se quiser, é não guardar o ódio, procurar superar esta emoção doentia que mais maltrata a gente ainda, e é uma tolice produzida contra si próprio, porque eu já sofri com a maldade que ele me fez. Ainda vou me querer continuar sofrendo, guardando este ressentimento e matando as minhas células, né? Me predispondo a doenças. Então, não guarda esse rancor, não guarda esse ódio. Procura vencer esta emoção doentia e abre mão da vingança. Segue ele. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causa. Então, é procurar fazer realmente o vencer daquela animosidade. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação.
É desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. É estender-lhes a mão que socorre em caso de necessidade. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes todo o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Quem age dessa forma, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, ainda que eu não ame no sentido da maneira que eu amo as pessoas que eu gosto e as pessoas que me gostam, ainda que eu não consiga fazer isso nesse nível evolutivo que eu me encontre, com relação a quem me machucou, é perfeitamente admissível que seja assim. Mas se eu já consigo abrir mão da vingança, e se eu já procuro superar este sentimento adverso que ele me provoca, eu já estou no caminho do amar os inimigos. Eu já estou amando o meu inimigo dentro das condições que eu apresento aqui agora. E ele vai adiante. Para dizer no item 4, que para uma pessoa descrente, um materialista, se a gente disser isso para um materialista, ele vai nos olhar e vai dizer assim, que tolice. Para o incrédulo é um contrassenso. Por quê? Diz Kardec. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual acredita que unicamente a morte o pode livrar. Daí o desejo de se vingar. Então, na verdade, para o materialista, amar o inimigo é um contrassenso, porque ele põe todas as fichas da vida no aqui e no agora. Então, se alguém está me produzindo alguma ação negativa, como a vida vai se extinguir no túmulo, eu tenho que responder à altura, diz o incrédulo, diz o materialista. E ele vai ao encontro do outro para desferir-lhe o golpe da reciprocidade. Me fez, me machucou, eu te devolvo na mesma moeda. Por quê? E até tem uma certa lógica nesse pensamento, porque a vida vai terminar no túmulo. Agora, diz Kardec, para o crente, ou seja, para o espiritualista, e sobretudo para o espírita, a maneira de ver é totalmente diferente. Por que para nós, os espiritualistas, e muito particularmente para nós, os espíritas, a proposta de ver esta situação, alguém me machucou, o que eu faço agora, é totalmente diferente do que para o materialista. Diz ele aqui, porque lança os olhos sobre o passado e sobre o futuro. O que significa isso? Eu vou fazer uma retrospectiva no sentido do seguinte raciocínio. Deus é justo. E se eu estou passando por uma situação, há que ter uma causa. Alguma coisa explica que esta pessoa não goste de mim e que agora produziu um ato que me machuca. Não quer dizer que ela está certa, não é isso que eu estou dizendo. Ninguém tem razão em tomar a lei nas próprias mãos. Não é isso. Mas é uma explicação para o fenômeno. Porque uma das coisas que nos impacta num primeiro momento, quando alguém nos machuca, quando alguém nos produz o mal, é um sentimento de injustiça. Por que eu estou passando por essa situação? Sobre a maneira quando a gente não fez nada para merecer. Muitas vezes a gente foi leal para com a pessoa, a gente foi honesto com a pessoa, a gente foi amigo da pessoa, e a pessoa vem e nos apunhala, não raro pelas costas. Então isso gera um sentimento de injustiça interna muito grande.
Mas eu fiz todo o bem que eu podia para essa pessoa. Por que ela está produzindo isso para comigo? Não tem razão. E aí a gente se enfurece e pensa que a única maneira de reparar aquele mal que ela nos produziu é produzindo mal para com ela. E a gente vai lá e produz. E Kardec, então, sugere em primeiro ponto, vamos fazer uma análise em relação ao passado. Todos nós temos um passado uns com os outros. Algumas vezes esse passado que nós tivemos uns com os outros foi positivo, ou seja, os laços que se criaram entre nós foi de afeto, foi de amizade. Nós produzimos o bem. Outras vezes, os laços que se criaram entre nós em antigas existências não foi de afeto. E fomos nós o algoz. Nós produzimos o mal para com aquela pessoa. Ela nem se lembra, mas ela não gosta de nós. E naturalmente, na primeira oportunidade, na sua ignorância, ela vai produzir o mal para conosco. Então, o espiritualista, porque ele acredita na reencarnação, ele sabe que todas as situações que ele vive no presente têm uma explicação. Se essa explicação não está no presente, essa explicação está no passado. Significa dizer que ninguém tem inimigo gratuito. Não é por acaso que as pessoas nos fazem o mal. Elas nos fazem o mal porque na maneira ignorante de fazer a percepção da vida, elas se sentem prejudicadas, elas não gostam de nós. Elas têm uma antipatia que a gente diz sem razão, santo. Com razão. Com toda razão. Porque elas foram, entre aspas, vítimas, muitas vezes, do nosso proceder para com elas em anteriores existências. Então, quando eu lanço esse olhar sobre o passado, eu sou a autora das ações e das situações que eu vivo hoje no presente. Eu dei causa a coisas que, graças a Deus, eu não me lembro, mas eu fui a causa. Eu percebo que a pessoa que agora está respondendo para mim, repito, não está certa. Infelizmente, ela está se vingando porque ela está construindo para si, num futuro, a necessidade de reparar. Então, nós, ou aquele que se sente prejudicado, está saindo do túnel, porque está reparando, está tendo a chance de reparar o seu equívoco anterior. E quem está agora na condição de algoz, está entrando no túnel da lei, porque está criando para o futuro a necessidade de reparação. Por isso que a vingança nunca é a melhor alternativa. Porque por mais que doa o que alguém nos faça, a melhor situação é estar na condição de suposta vítima. É a melhor condição. Porque na pior das hipóteses, essa pessoa está reparando o seu ato do passado. Enquanto que quando eu produzi o mal, eu estava criando para mim a justificativa perante a lei para receber a reciprocidade aqui e agora. A lei é de causa e efeito. Então, o perdão é uma necessidade imperiosa porque ele rompe esse elo. Porque senão fica assim, na encarnação A, eu produzi um erro para alguém. Na encarnação B, a pessoa produz para mim. Na encarnação C, eu produzo para ela. Na encarnação D, ela produz para mim. E assim não termina nunca. Fica uma cadeia de ódio. As pessoas ficam prisioneiras das suas próprias escolhas.
Enquanto se nós conseguimos perdoar, a gente quebra o elo. E sai desta cadeia de reciprocidade, se torna protegida pela lei. Esta é uma grande escolha. Perdoar é uma grande escolha, por mais difícil que seja, e é, evidentemente, porque eu rompo a cadeia do aprisionamento pelo ódio. Eu me torno imune a qualquer ação negativa que alguém queira produzir em relação a mim. Aquilo não passa mais a me prejudicar. Então, é preciso lançar um olhar sobre o passado para entender que não existe inimigo gratuito. E é preciso lançar um olhar sobre o futuro. O que eu quero para mim no futuro? Então, diante de qualquer dor, da dor mais difícil, da circunstância mais dolorida que alguém nos tenha produzido, e sim, existem, é preciso entender que nós estamos tendo a chance de reparar alguma coisa que a gente produziu, ou em relação àquela própria pessoa, ou em relação a outra. Eu estou tendo a oportunidade de quitar um débito, e isso é excelente. Segundo, lançar um olhar para o futuro. Quando a vontade de fazer igual para a pessoa vier à nossa mente, quando a gente tiver um ímpeto de se vingar, lembre o que quer para o seu futuro. E não é o futuro daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. É o futuro existencial. Porque a vida não termina no túmulo. A vida prossegue. E eu vou continuar amarrada à situação que eu escolher no aqui e no agora. Se eu escolher a luta pelo perdão, eu estou amarrada à luta pelo perdão. E, portanto, me libertando do flagelo do mal. Se, ao contrário, eu não fizer essa escolha e me deixar envolver pelo orgulho e pelo egoísmo, que ainda é muito forte em nosso mundo íntimo, eu estou me aprisionando às consequências dessa escolha. E, portanto, eu estou me aprisionando à própria pessoa. Então, é preciso, diz Kardec, lançar um olhar sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto, porque é isso que acontece. Se a gente procura visualizar o passado para entender o presente, e não precisa ficar sabendo o que fez, é só uma questão de lógica. Se Deus é justo, justa há de ser a situação que eu estou vivenciando. Então, se eu estou recebendo mal, é porque eu produzi o mal. Basta. Não precisa ficar lembrando. Ah, mas o que eu fiz? Então agora eu vou fazer uma progressão, vou para trás, vou fazer isso, fazer... Não, não precisa. É melhor que nem saiba. Porque talvez não suporte a descoberta. Então, não precisa. Precisa ir para outras vidas, não. Basta o raciocínio lógico. Segundo, projeta para o futuro. O que quer para o seu futuro? Segue ele. Sabe ele que pela própria destinação da Terra, ou seja, planeta, ela é um planeta de expiações e provas, e ela está caminhando para um planeta de regeneração. Mas ela ainda é um planeta de expiações e provas. Está no seu apogeu, está no ápice da expiação e das provas. Para depois começar a decrescer. Ela está começando a decrescer, mas ela está no ápice. Daí porque nós vemos tanto mal ainda na Terra. Mas se a gente tiver um olhar mais atento, nós vamos ver que nunca houve tanto bem na face da Terra. As duas coisas estão convivendo muito próximas. É como se nós pegássemos um copo
uma água limpa, colocássemos alguma coisa colorida, e aí, uma terra, por exemplo, e aí nós vemos aquele lusco-fusco. Está nesse momento a terra, nesse lusco-fusco. Há muito mal, mas também há muito bem. Haja vista quantas pessoas se dedicam ao bem e expõem a sua vida ao bem. Ontem eu estava assistindo uma reportagem a respeito da entrega de pessoas que estavam presas lá na área ali da Palestina, ali naquela guerra que ali se estabeleceu. Então, o Hamas entregou prisioneiros. Quem os recebeu? Uma associação, uma entidade humana que está ali naquela área conflitada. Pessoas que não conhecem as vítimas, mas estão ali expondo a sua vida para proteger a paz e dar o melhor. Os alimentos que hoje entram e que estão autorizados a entrar em relação àquela zona conflitada são recebidos por pessoas que estão ali expondo suas vidas para que outros possam comer, para que outros possam se tratar. Isso é um ato de bondade extremo, porque não está num lugar seguro, não está num lugar protegido. Por exemplo, nós aqui trabalhamos numa instituição espírita, muitos produzem o bem aqui. São passistas, são atendentes fraternos, são isso. Mas, de alguma maneira, nós estamos num lugar com relativo conforto, com ar-condicionado, com luz, com segurança. Segurança que é possível numa capital. É mais fácil. Infinitamente mais fácil. Então, há atos de extrema bondade no planeta. A Associação dos Médicos Sem Fronteira, a Instituição dos Médicos Sem Fronteira, que estão lá tratando dos doentes, e assim por diante. Há tantos e tantos atos de bondade na Terra, que nós ficaríamos impactados de ver pessoas que protegem a natureza, que entregam suas vidas, que saem da sua comodidade para a proteção dos desvalidos, para a proteção da natureza, dos animais, disso, daquilo, enfim. Então, há muito bem na Terra, mas, de qualquer maneira, ela ainda está, um planeta de expiações e de provas. Consequentemente, nós não podemos esperar que, neste planeta, o bem sobrepuje o mal. Porque a característica deste nível planetário é o mal ainda sobrepujar o bem. Está saindo deste nível. Daqui a pouco, no terceiro milênio, que vai até o ano 2999, quer dizer, falta muito para terminar o terceiro milênio, a recém está começando, vai acontecer uma modificação. O mal vai deixar de sobrepujar o bem. Essa é a grande modificação que haverá. Mas ainda não está assim. Consequentemente, estas situações de vingança, de pessoas não saberem perdoar, ainda é natural dentro do sistema planetário. Ao cristão, Jesus deu uma outra bandeira. Faze ao outro o que tu gostaria que te fizesse, e não faça a ninguém que tu não gostaria de receber. Amai-vos uns aos outros. Essa é a bandeira de Jesus. Então, para nós cristãos, e para nós cristãos espíritas, por excelência, nós temos um outro estandarte a levar. E daí porque ele vai dizer ao cristão, vós sois a luz do mundo, e vós sois o sal da terra. Eu gosto muito quando eu me dei conta, levei tempo para entender esse negócio do sal da terra. Até um dia que eu comecei a conviver com uma pessoa da família que teve que tirar o sal da comida. Não tem gosto. E eu me dei conta que o sal é que dá gosto na comida. Portanto, vós sois o sal da terra, significa dar à terra o devido colorido. Fazer diferença entre o insonso e o agradável.
É isso que nós somos convidados a fazer. Então, daí porque essas solicitações que podem causar, as orientações que podem causar, num primeiro momento, um impacto no nosso mundo íntimo. Mas eu tenho que fazer o esforço de perdoar. Mas eu tenho que fazer o esforço de amar, inclusive quem me machuca. Sim. Por quê? Porque você é cristão. Recebeu esta bandeira. Está sob este estandarte. Segue ele ainda. Sabe que só repetindo, sabe ele que pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar aí homens maus e perversos, que as maldades com que defronta fazem parte das provas, deve suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer procedam dos homens, quer procedam das coisas. Se não se queixa das provas, também não deve queixar-se do que lhe serve de instrumento. Essa é uma grande percepção de Kardec. É uma grande orientação do codificador, uma grande interpretação do codificador da passagem. Porque se nós estamos num planeta de expiações e provas, nós temos que cumprir as nossas expiações e as nossas provas aqui e agora. Então, quando nós topamos com essas adversidades da vida, e no caso aqui, com a convivência de alguém que nos machuque, repito, a pessoa não está certa em fazê-lo, e não necessariamente eu tenho que deixar ela fazer tudo que ela quer. Não é isso. Mas o fato dela fazer está absolutamente dentro da naturalidade do nível planetário. E da naturalidade das minhas necessidades reencarnatórias. Porque todos nós reencarnamos pelo menos com a necessidade de passar prova. Vamos até puxar um pouquinho para o nosso lado e dizer, a gente já venceu as expiações. Que bom se fosse verdade, mas faz de conta que é. Mas prova ainda está na nossa necessidade. Então, o melhor de nós aqui, que pudesse dizer para si, eu não preciso mais expiar nada, teria que vivenciar provas. Porque é do nível da evolução que ele tem. Porque se ele não precisasse disso, não estava nesse planeta. Simples assim. Estava no outro, mais evoluído. Se nós fôssemos mais evoluídos, nós estaríamos no planeta mais evoluído. Se nós estamos num planeta de expiações e provas, é porque nós merecemos expiações e merecemos provas. Então, se eu entendo isso, e muitas vezes a gente entende mesmo, os espiritualistas, os espíritas entendem. É natural viver expiações e provas. Aí a gente se chateia, ou se ofende, ou se magoa, quando alguém nos fere. Mas é a expiação e a prova. Qual é a novidade? Então, Kardec disse, se eu não me queixo de ter que passar por expiação e prova, por que eu estou me queixando do instrumento da expiação e da prova? A pessoa que nos produz o mal é tão somente o instrumento que a lei está se utilizando para que a gente expie ou para que a gente prove. Repito, eu não estou legitimando o ato da pessoa, e muito menos a pessoa. Apenas explicando a naturalidade do processo. Porque mesmo nós, os reencarnacionistas, mesmo nós, os espíritas, não raro, suportamos provas e expiações difíceis, mas não queremos suportar circunstâncias dessa natureza. E aceitar que temos que superar e perdoar aquele que serve de instrumento para que a gente repare o passado e construa um futuro melhor. Então, se não se queixa das provas, também não deve se queixar do que lhe serve de instrumento à prova.
Ainda vai ele mais uma vez. Se em vez de se queixar, agradece a Deus por experimentá-lo, quer dizer, se a gente já aprendeu a agradecer as oportunidades que a vida tem nos dado, para que nós possamos reparar os nossos equívocos do passado e seguir em frente, se a gente já aprendeu isso, deve igualmente agradecer a mão que lhe dá a ocasião de demonstrar sua paciência e sua resignação. E é claro, ele tem toda a razão. Não tem o que a gente contestar do que Kardec está dizendo. Se eu entendi que eu devo agradecer as provas da vida, porque elas estimulam a minha capacidade interna, elas me desenvolvem como pessoa, como é que eu não vou agradecer a pessoa que serve de instrumento para que eu passe pela expiação e pela prova? A gente poderia dizer, mas é um nível de exigência e tanto, sim, é um nível de exigência e tanto. Mas é um nível que nós devemos colocar a meta. Pode ser que a gente não consiga hoje, pode ser que a gente não consiga amanhã, mas não quer dizer que a gente não vai conseguir no futuro. Nas nossas preces noturnas, a primeira vez que a gente agradecer, a gente vai dizer, Senhor, obrigado. E vai mudar de assunto com Deus. Segunda vez que a gente agradecer ao sujeito, a pessoa que nos faz passar por desafios dessa natureza, a gente vai dizer, tem que agradecer, né? Então vai lá, obrigado, Senhor. Mas daqui a uns anos, nada impede que a gente melhore bastante e diga, pois é, Senhor, muito obrigado. Esse é o futuro. Eu tenho que lançar a mão sobre o futuro e me ver como uma pessoa melhor no futuro. Nós podemos ser melhores no futuro. Nada impede que a gente lutando, a gente não consiga perdoar. E perdoar não é legitimar o ato da pessoa. Perdoar não é dizer que a pessoa está certa. Perdoar não é ficar de abraço, como ele disse aqui, não é amar o inimigo, não é nada disso neste momento. Quando a gente for Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, até é. Mas agora não é. Mas a gente pode conseguir este patamar que é possível no nosso nível evolutivo se a gente colocar como meta. Em algum momento da minha existência eu vou conseguir superar. Tomar as atitudes que precisa tomar em relação à pessoa, mas eu vou conseguir superar este sentimento de antagonismo, de ódio que eu tenho em relação à pessoa. Eu coloco esta régua para mim em relação ao futuro e vou lutando no passo a passo. E a gente vai conseguir, por quê? Porque nós somos espíritos perfectíveis. Nós temos em nós a possibilidade do progresso espiritual. Nós temos esse comando pelo simples fato de sermos filhos de Deus. Assim como a gente herdou do nosso pai biológico as nossas características físicas, nós herdamos do nosso pai do céu a potencialidade para a perfeição e para o bem. Então, qualquer um de nós que de fato queira, chega lá. Agora, só um detalhe. Precisa entender o que é. Se não entender esse mecanismo do passado e do futuro, se não entender que nós estamos num planeta de expiações e provas, e, portanto, somos espíritos necessitados de expiações e provas, que as pessoas que nos machucam são apenas instrumentos infelizes, que fizeram essa escolha infeliz de se fazer artífice da expiação ou da prova. Se nós não entendermos isso, fica praticamente impossível fazer essa mudança de interpretação do ato doentio. E vamos continuar nos machucando, lembrando dos atos. E Kardec, então, vai encerrar dizendo
deve igualmente, essa ideia o predispõe naturalmente ao perdão. Na sequência, o codificador vai analisar os inimigos desencarnados, que é um outro tipo de inimigo. Tem um inimigo que está encarnado, tem um inimigo que está desencarnado. E, naturalmente, as inimizades produzidas por um deles, estando no plano espiritual, são as chamadas obsessões. Porque, em não havendo perdão, o risco, a possibilidade de um processo obsessivo no futuro é muito grande. Kardec vai dizer assim: o espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com seus inimigos. Em primeiro lugar, ele sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, já que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim, a vingança falha aos seus objetivos, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo provar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é o que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Então, este é um dado muito importante que o Espiritismo vem nos trazer. Quando faz a comprovação do prosseguimento da vida, quando faz a comprovação da realidade do mundo espiritual, nós entendemos que essas inimizades, elas podem ultrapassar a barreira da morte, e não raro ultrapassam. E isso não é interessante para ninguém. Então é importante vencer, conseguir vencer os eventuais ódios, ressentimentos, mágoas que nós temos aqui e agora por situações infelizes que nossos irmãos tenham feito em relação a nós. É interessante tentar vencer, porque não vai se extinguir com a morte. E esta cadeia, este aprisionamento pode levar a situações muito desagradáveis na vida futura. Nesses processos obsessivos, doloridos e difíceis, intrincados, aonde a gente vê nas reuniões mediúnicas séculos de animosidades. As pessoas trocando de lugar apenas. E aquilo remanesce, aquilo remanesce, aquilo remanesce. Então, nós não vamos conseguir, com a morte, romper essa situação. Pelo contrário, ela vai prosseguir. Fazer inimigos não é um bom negócio. Cultivar inimigos não é um bom negócio. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizerem: eu não vou perdoar. Faça o que faça, eu não perdoo. E isso dentro das famílias. Famílias que não se entendem há anos, às vezes por uma questão minúscula. Às vezes por algo grave, sim, mas às vezes por comezinha. Quando ainda trabalhava na área de família, advogava na área de família, isso há muitos anos atrás, isso me chamava atenção. Às vezes, dentro de um processo de inventário, as pessoas se desvencilhavam umas das outras do clã familiar, e às vezes era por um bem quase insignificante. Me lembro certa feita que eu entrei como estagiária e tinha um processo de inventário no escritório já há anos, e não se deslindava em função de uma casa numa das praias aqui do Rio Grande do Sul. A família não se entendia na partilha e se detestavam. Anos depois eu me formei, eu continuei trabalhando ali naquele escritório, passaram-se os anos, eu saí do escritório. Muitos anos depois, eu estou nesta praia e passo por esta casa, que ainda está caindo aos pedaços.
Já não existe quase mais a casa. Passados uns dias, eu me encontro com um dos colegas daquele escritório e faço esse comentário. E ele diz, pois é, esse processo continua lá no escritório. A casa já quase não existia mais, gente. E a família continuava sem se entender. Então, são situações que ficam. Fazer inimigo não é um bom negócio. Por todas essas razões que o Espiritismo nos traz. Por todas essas comprovações que o Espiritismo nos traz. A gente não tem como se furtar, muitas vezes, de que as pessoas sejam nossos inimigos. Não gostem de nós. A pessoa não gosta porque não gosta. Por N razões. Agora, nós cultivarmos inimizade para com alguém, não. Vejam que Jesus teve inimigos. Aliás, ele tem até hoje. Mas ele nunca foi inimigo de ninguém. Esse deve ser nosso patamar. Se alguém não gosta de nós, bom, paciência. Oremos pela pessoa, mas temos que aceitar a situação. Agora, nós ficarmos insistindo para não gostar de alguém, considerando a hipótese aqui de que isso continue, não, a gente procura agir diferente. Kardec, então, coloca um outro item, que é o que a gente vai encerrar, chamado Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E inicia com uma passagem de Mateus. Jesus dizendo assim, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, não repilais os que queiram tomar emprestado. E Kardec vai dizer, num determinado momento, ao orgulhoso, este preceito parecerá uma covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. Em virtude de sua visão, ser incapaz de ultrapassar o presente. Então, para o orgulhoso, isso é um contrassenso. Porém, diz ele, por essas palavras, não pretendeu Jesus interdizer, quer dizer, impedir a defesa, mas em condenar a vingança. Significa o quê? Não está dizendo, Jesus não pretendeu que eu fosse esbofeteada. Então, uma pessoa me bate de um lado, eu viro o rosto para bater no outro, depois eu viro para bater naquele, depois... Só se ele fosse um sádico. Uma pessoa está me machucando e eu vou deixar a pessoa me machucar, porque, não, está escrito no Evangelho. Não. Jesus seria, na melhor das hipóteses, um psicopata. Quando ele diz que eu dei outra face, ele não está interdizendo, ele não está impedindo que eu me defenda e tome os mecanismos necessários para me defender. Se eu tiver que chamar a polícia, eu chamo a polícia. Se a pessoa está me criando contrariedades, eu vou usar os meios legais para me defender. Tudo isso está justo e de acordo com a lei. O que ele está propondo é muito mais do que isso. Ele está propondo que eu não faça igual. Se alguém me bate na face direita, eu vou lá e bato na face direita dele. É isso que ele está propondo. Ele está condenando a vingança. A vingança não tem justificativa na lei divina. É preciso que a gente se defenda, sim, mas não através da vingança. A vingança não é defesa. A vingança é maldade. Então eu vou ter que pensar num método para me proteger. Eu vou ter que pensar num método para me defender, que não pode ser a violência. Porque a violência é vingança.
E Kardec vai fazer análise disso, dizendo que não se pague o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo quanto possa bater seu orgulho, que haverá mais glória para ele ser ofendido do que de ofender. E sugere, mais adiante, encerrando o item, lançai o olhar para diante. Então, o que está interdito, o que está condenado no ensinamento de Jesus é a violência, com que muitas vezes nós pretendemos nos defender. A gente, sob a justificativa de que está se defendendo, a gente, na verdade, está violentando o outro. A gente está se vingando. A gente está produzindo um ato idêntico ao que a pessoa produziu. Isso não é legítimo. Porque se eu estou dizendo que a pessoa está errada ao fazer o mal para mim, o que justifica que eu faça o mal para ele? Nada. Absolutamente nada. Então, a minha defesa tem que partir da legitimidade. A justiça consiste em produzir atos que não excedam o necessário para a defesa de alguém. Se a lei humana já percebeu isso, quanto mais a lei divina. Então, de fato, nós precisamos aprender a dar uma face quando alguém nos machuca outra, significando dizer que a gente se defenda, que a gente se proteja, mas o faça de maneira diferente do que a pessoa nos fez. Daí porque caminha 2.000, se ele pedir 1.000, dá o manto, se ele quiser a túnica, quer dizer, faz diferente, não faz da mesma forma. Este capítulo traz mensagens importantíssimas. E eu sugiro aos amigos que as leiam na íntegra. E não deixem de ler o item intitulado O Duelo. Muitas vezes eu vejo pessoas me dizerem, eu não vou ler esse item, Sandra, essas 5 mensagens que tem aqui, porque não tem mais duelo. Onde que não tem mais duelo? Deve estar vivendo em Nárnia. Porque no planeta Terra ainda tem duelo. Não aquele duelo bonito que tinha lá no passado, que as pessoas marcavam hora, levavam seus padrinhos. Não, essa a lei proibiu. Mas de nós estarmos duelando uns com os outros, nós estamos colocando a vida humana em risco, porque fomos ofendidos, supostamente na nossa honra, só se a pessoa realmente está vivendo fora da realidade. E Kardec, então, vai nos trazer essas mensagens para que nós possamos fortalecer a nossa vontade de não nos vingarmos, de superarmos o ódio, de vivenciarmos as experiências da vida com mais tranquilidade, com mais força, com mais coragem, com mais alegria. Sim, são momentos difíceis que nós transitamos na Terra. Mas não podemos nos esquecer que ela ainda está num nível evolutivo difícil. Consequentemente, nós somos chamados como os cristãos, e agora como espíritas cristãos, a darmos a nossa cota de exemplo, de carinho, de esperança e de paz. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada e nos guarde na sua paz. Muito obrigado pela atenção. A nossa profunda gratidão à nossa companheira Sandra por esta manhã de estudo. Que possamos refletir em tudo que ela nos trouxe aqui. Façamos então a nossa prece, agradecendo por estes momentos, agradecendo pela vibração, pela sintonia, pelo tratamento que recebemos. E que saibamos, Senhor, seguir as tuas orientações à luz da doutrina dos Espíritos. Ampara-nos nos nossos propósitos e auxilia que o nosso coração e a nossa mente não se tornem por atos indignos da tua presença e do teu amor. E assim, Senhor, pedimos licença para encerrar a manhã deste domingo, agradecendo mais uma vez por tudo que hoje aqui recebemos. Que assim seja.
Um bom domingo a todos os companheiros e companheiras e até a próxima semana. Dormiu.